Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Continuamos com a Surah Al-Ahzab e paramos na aula passada no versículo 43, 44, onde nós falamos وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita para nós, como nós tínhamos falado na aula passada, sobre que Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem a misericórdia sobre os crentes. E seus anjos, eles suplicam pelos crentes. E Allah subhanahu wa ta'ala colocou isso para mostrar a posição do crente perante Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos um grande privilégio perante Allah. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala nos rodeou pela sua misericórdia, de todos os sentidos, de firmar a gente na religião. Essa é uma das grandes dádivas. Dele nos encaminhar para o caminho da misericórdia. Essa é uma das grandes dádivas. Dele nos deixar com que a gente esteja sempre acordado e sempre estarmos pensando na nossa religião, de praticarmos as orações e praticarmos aquilo que Allah determinou na nossa vida, de virmos numa aula para assistir algo que fala sobre o Alcorão Sagrado, a palavra mais nobre que nós temos, para sabermos o que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós através desses versículos. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse no final dos versículos: وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Allah, ele é misericordioso com os crentes. Então a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala com os crentes é tão grande que Allah subhanahu wa ta'ala, ele especificou que, como disse o hadith do profeta Muhammad a.s., que Allah criou 100 misericórdias, uma delas espalhou pela terra, onde as pessoas têm a misericórdia dentre elas, e 99 ele guardou para o dia do juízo final, para somente os crentes, em Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém além dos crentes terá parte daquelas 99. Allah subhanahu wa ta'ala, essa misericórdia que ele espalhou na terra entre os incrédulos, os crentes, os animais e todas as suas criaturas, ele irá somar junto com as 99 e proporcionar a ela e deixar ela somente para aqueles que são crentes em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, seja uma pessoa que crê em Allah subhanahu wa ta'ala, tem essa crença forte dentro do seu coração, peça para Allah que te firme nessa crença para você se encontrar com ele, que depois lá você terá essas 100 misericórdias, que elas serão especificamente para as pessoas que foram crentes em Allah subhanahu wa ta'ala, e ninguém mais além dos crentes terá nada dessa misericórdia, que seria dessas 100 misericórdias que Allah criou. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ. No dia em que o encontrarem, تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ, eles serão saudados com paz. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ. Esse encontro que nós temos com Allah subhanahu wa ta'ala, com certeza a palavra salam, ela é tão ampla na paz, ela significa não somente paz, que às vezes as pessoas entendem paz, que eu estou em paz, estou sem guerra. Você está em paz na sua mente, está em paz na sua casa, está em paz com a sua crença, está em paz com a sua família, está em paz ao redor do mundo que você vive, está em paz naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou na sua vida de sustento, de ser lícito. Você está em paz de você conseguir colocar em prática as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, como as orações. Está em paz de ter todo dia um momento para você pegar o Coran e recitar. Você está em paz se você recordar de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo isso daí significa paz na sua vida. Quem começa com essa paz e vive nessa paz durante o mundo, quando ele se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, ele terá a paz completa com Allah subhanahu wa ta'ala. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ. Então, no dia que o encontrarem, quando que a gente irá se encontrar com Allah? Depois da morte. Morrer, você está de encontro com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o nosso cumprimento, Allah subhanahu wa ta'ala irá nos cumprimentar depois da nossa morte pela paz. Porque nós vivemos a paz dentro da nossa vida. Agora, aquele que não vive a paz, não sei como é que será o encontro dele com Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele criou o profeta Adam alayhi salam, tem no hadith do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que ele disse no hadith, hadith de Abu Huraira: خلق الله آدم على صورته. Allah criou o profeta Adam na sua imagem, na imagem do Adam, que seria a nossa imagem. Suratuhu, طوله 60 ذراعا. O comprimento dele é 60 metros, mais ou menos. Dhira', que seria do dedo até o cotovelo. Isso daqui é chamado dhira'. Então ele tinha 60 dhira', a altura do profeta Adam alayhi salam.
فلما خلقه, quando Allah subhanahu wa ta'ala criou o profeta Adam alayhi salam, e ele era alto e tal, e Allah subhanahu wa ta'ala criou ele na melhor posição, Allah subhanahu wa ta'ala disse: قال اذهب فسلم على أولئك النفر. Allah subhanahu wa ta'ala disse para o profeta Adam alayhi salam: vá até aquele povo, aqueles que estão sentados ali, e cumprimente eles. سلم على هؤلاء النفر وهم نفر من الملائكة جلوس. E era um povo dentre os anjos que estavam sentados no lugar. فاستمع ما يحيونك. E ouça como é que eles irão te cumprimentar. فإنها تحيتك وتحية ذريتك. Que será o cumprimento seu e das suas descendências, assim que vocês se cumprimentam. Aquilo que você irá ouvir desses anjos. فذهب Adam alayhi salam, ele levantou e foi até esses anjos. فقال, e ele disse a eles: Assalamu alaikum. São das palavras que Allah ensinou a quem? Ao profeta Adam alayhi salam. Allah ensinou ao profeta Adam tudo que nós sabemos, as línguas, nome das coisas, aquilo que deve falar, que tal, o que tem, que existe e tal. Então, Adam foi ensinado por Allah subhanahu wa ta'ala, como Allah lhe disse: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. E Allah ensinou ao Adam todos os nomes, nome de todas as coisas. Dentre as coisas, dele falar Assalamu alaikum. Aí ele foi até os anjos e disse: Assalamu alaikum. فقالوا, os anjos disseram: Assalamu alayka wa rahmatullah. Que a paz esteja com você e a misericórdia de Allah esteja com você. قال فزادوه ورحمة الله. Então eles aumentaram os anjos para ele o quê? Wa rahmatullah. E o profeta Muhammad alayhi salam aumentou para essa nação, para nós somos privilegiados, que seria Assalamu alaikum wa rahmatullah, que esse era o cumprimento do Adam e toda a sua descendência, até o profeta Muhammad alayhi salam, ele aumentou para nós wa barakatuh, e as suas bênçãos. Então nós temos um privilégio a mais. Então isso o profeta Muhammad alayhi salam está dizendo: قال فزادوه ورحمة الله قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. Aí o profeta Muhammad sallam complementou o hadith dizendo que as pessoas, quando morrerem, entrarem no paraíso, todos estarão entrando no paraíso na medida do profeta Adam alayhi salam. Então a gente não vai entrar no paraíso baixinhos assim. Não, nós teremos uma altura igual a Adam alayhi salam. E o profeta Muhammad alayhi salam, ele disse que as pessoas foram diminuindo até chegarem no que nós estamos hoje, no que nós somos hoje, porque antigamente eles eram mais altos, para eles viverem 1000 anos, mais que 1000 anos, esses corpos não suportariam, né? 100 anos você vê a pessoa já está totalmente acabada, né? Então para 200, 300, 400, 500, 1000 anos precisaria de um corpo que seja mais forte, né? Então o profeta Muhammad alayhi salam, ele explicou para nós algo da criação do Adam e algo daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou a Adam e algo daquilo que será dentro do nosso cumprimento. Então nosso cumprimento, as primeiras palavras que o Adam alayhi salam falou com os anjos seria Assalam. Então essa palavra Assalamu alaikum, ela não vem dos muçulmanos aqui não, depois do profeta Muhammad. Ela começou do Adam alayhi salam. Então as pessoas que falam: como é que vocês cumprimentam? Nós não. Aqueles que seguem todos os profetas, o cumprimento deles é Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh para nós. Então, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E por isso que o profeta Muhammad alayhi salam nos incentivou bastante a falarmos o que é a palavra salam, para você sentir a paz, porque salam é um dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, a paz. E quando nós falamos sobre o Islã, isso significa que nós somos pessoas do Islã, que tem a origem da palavra Islã, que seria salam. Nós vivemos na paz. As pessoas que falam que os muçulmanos são de guerra, muçulmanos são terroristas, muçulmanos são que tal, isso e aquilo, se o nosso nome é a paz, imagine, as nossas atitudes são a paz, o nosso cumprimento é a paz. Nós seguimos aquilo que o nosso pai Adam, quando saiu do paraíso, quando foi criado, que foi o que? A paz. Os anjos nos ensinaram para falar que a paz e a bênção de Allah e a misericórdia de Allah estejam convosco. Então, essas palavras que nós não deveremos esquecer. Por isso que a gente, quando sempre ensinamos e lembramos vocês, recordamos vocês, que sempre que você entre dentro da sua casa, mesmo que não tiver ninguém, fale Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sempre. Mesmo que não tiver ninguém. Tá? Porque sempre tem os anjos que eles vão te cumprimentar. E isso é uma parte da recordação. Isso é uma recordação. Por isso que o profeta Muhammad alayhi salam, quando ele falou para nós que a gente não vai entrar no paraíso se a gente não tiver uma paz dentro do nosso coração. Por isso que o profeta ele disse: "Lan tadkhulu aw la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu." Vocês não entrarão no paraíso até vocês crerem em Allah. Até vocês crerem em Allah. Se vocês não crerem em Allah, não vão entrar no paraíso. A crença em Allah e a crença verdadeira, da maneira que os profetas passaram para nós.
Aí o profeta disse: "La tadkhulul jannata hatta tu'minu", não entrarão no paraíso até crerem. "Wa la tu'minu hatta tahabbu", e vocês não irão ter a verdadeira crença a não ser que vocês tenham o amor entre vocês. O ódio que as pessoas têm, não, eu não vou tal, eu vou fazer isso, vou fazer não sei o quê, o ódio que as pessoas carregam, isso é o sinal do que a pessoa, a fé dela é o quê? É fraca, ou quase não tem fé, porque o profeta ele disse: "Wala tu'minu hatta tahabbu". Aí o profeta Muhammad alayhi salam ensinou para nós, ele disse: "Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum". Por acaso vocês não querem que eu indique algo para vocês, que quando vocês fazem isso, vocês terão o amor entre vocês? قالوا بلى يا رسول الله, sim, nós queremos o amor, nós queremos o paraíso, nós queremos a verdadeira fé. Ele falou: "Afshu salama bainakum". A palavra afshu não é de vez em quando eu falar assalamu alaikum, não. Afshu quer dizer que você tem que falar assalamu alaikum para várias vezes por dia, para quem você se encontrar, para quem você conhecer, para quem você não conhecer, quando entrar em casa, quando sair de casa, quando se encontrar com alguém. Sahaba radiallahu ta'ala anhum, eles estavam às vezes andando, se algo separasse eles, um encontrava com o outro, eles estavam conversando, alguma coisa separou entre eles, eles falam assalamu alaikum, só para repetir o quê? O salam. Então a palavra salam é a palavra-chave da nossa entrada para o paraíso. Quando você fala assalamu alaikum, você está dando o quê? A paz para as pessoas que estão ao seu redor. Você está entregando a paz para eles. E por isso que a pessoa que fala assalamu alaikum não pode prejudicar o outro. Assalamu alaikum não pode enganar o outro. Assalamu alaikum não pode carregar o ódio do outro. Assalamu alaikum não pode sair falando coisas inadequadas. Assalamu alaikum. Então a palavra assalamu alaikum é uma palavra que abrange a paz real. E por isso que nós somos os muçulmanos, somos da paz. A pessoa que é submissa totalmente, voluntariamente à vontade de Allah, ela é muçulmana e ela segue o que? A regra da paz. E por isso que a questão da paz ela é importante na nossa vida, e por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, ele, quando uma pessoa vive em paz, você fala, viva em paz. Agora vocês sabem o que é viver em paz, não é? Viver em paz não é só não guerrear. Viver em paz é você viver totalmente com Deus. Isso aqui é viver em paz. Se você viver em paz, aí vem o quê? Os versículos, se a gente for lá analisar o que Allah subhanahu wa ta'ala faz, citou no Alcorão Sagrado, ou o que os companheiros do profeta Muhammad alayhi salam eles citaram para nós em relação à nossa vida após a morte, que ouviram do profeta Muhammad alayhi salam. Bara ibn Azib ele disse: "Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam", que o significado dessa palavra, no dia em que o encontrem, eles serão saudados com paz. Ele disse: "Hina yalqawna malak al-maut la yaqbidu ruha al-mu'min illa yusallimu alayh", que o anjo da morte, na hora que ele vem tirar a vida ou a alma da pessoa, ele não tira a alma antes de ele falar assalamu alaikum. Ele vai falar para ele, para o crente, assalamu alaikum. Se ele está falando assalamu alaikum, ele vai prejudicar ele? Com certeza não. Se ele falar assalamu alaikum, tirar a vida vai doer? Com certeza não. Ele vai ser castigado pelos anjos? Com certeza não. Tem vários hadith que falam sobre como a alma da pessoa sai. A alma do crente e a alma do descrente. A alma do descrente, ela sai de uma forma que assustadora. A gente nem vai citar o hadith aqui, porque a alma do crente, a maneira que ela sai, o profeta Muhammad alayhi salam ele explica como se você estivesse tirando uma gota d'água de um recipiente. Você vai lá e tira aquela gota d'água. Você não sente. Então sai aquela gota d'água, que seria a alma da pessoa. Quer dizer que ela sai com muita facilidade, com paz. Por isso que o anjo da morte, quando ele vem para o crente, ele fala assalamu alaikum. Quando fala assalamu alaikum, significa que a alma dele vai sair em paz. E ele não terá medo de forma alguma, porque ele já sabe que está de encontro com Allah subhanahu wa ta'ala, e ele viveu em paz e vai sair dessa vida em paz. Abdullah ibn Mas'ud ele diz: "Idha ja'a malakul maut liqabdi ruhil mu'min", quando vem o anjo da morte para tirar a alma do crente, قال ربك يقرئك السلام. Teu Senhor, Allah, ele manda o salam para você. O anjo da morte, ele fala isso para quem? Para o crente. Imagine, a pessoa saber Allah yuqri'uni salam, Allah me manda um cumprimento. Na hora que está saindo a alma, você ouvir essas palavras, subhanallah, que tranquilidade que vai ser nesse momento. Por isso que as pessoas falam, quando a gente fala da morte, a gente tem medo. O crente, quando fala da morte, ele fica feliz, ele fica alegre, ele fala, subhanallah, se a morte é essa, você vai estar de encontro com Allah, Allah vai falar para você, assalamu alaikum. Allah vai te dar a paz total. Allah vai te mandar um salam específico para você, porque você viveu em paz. Imagina, então, a morte, ela não é para temer a morte, não é? É a pessoa que vive essa vida com Deus, em paz, ele terá a paz real.
Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala Tahiyyatullah Azza wa Jal, o cumprimento de Allah para eles. Allah citou isso na Surah Yasin: Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Saudação dita a eles da parte do seu Senhor, o misericordioso. Isso está na Surah Yasin, que as pessoas leem quando alguém está morrendo. Então tem esse versículo número 58 da Surah Yasin: Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Quer dizer que a paz é a palavra do Senhor, o misericórdio para essa pessoa. Os anjos, o que eles falam para a pessoa quando sai a alma? وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. Isso quando eles entram no paraíso. A pessoa sai a alma, vai para o paraíso. Ali no paraíso, os anjos começam a entrar no paraíso para visitar esses crentes em Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. De todas as portas do paraíso, os anjos eles vêm entrando para te ver, para ver essa pessoa que viveu em paz, que Allah subhanahu wa ta'ala recebeu ela em paz. E eles vêm para falar o quê? وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Que a paz de Allah esteja com você. بِمَا صَبَرْتُمْ. Pela paciência que vocês tiveram. Paciência que vocês tiveram na aula. De ouvir as palavras de Allah. Paciência de vocês levantarem durante as noites para rezar. Paciência de vocês praticarem assim orações nos seus devidos horários. Paciência de se afastar daquilo que Allah não agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Paciência de vocês estarem praticando, mesmo sofrendo. Isso não é um sofrimento. Eu não acho que às vezes as pessoas falam a gente sofre para colocar em prática tais coisas. Não existe sofrimento na ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Allah ordena a gente, isso é para o nosso benefício, não para a gente sofrer. Nunca Allah quer que a gente sofra. Nós temos às vezes paciência porque você não está acostumado. Você não está acostumada com tal coisa. Então o que você faz? Você vai ter paciência para você conseguir colocar em prática aquilo lá e pedir para Allah que te firme nessa adoração. Essa paciência que você conseguiu, insistiu, que ficou lá e que tal, então os anjos eles te lembram dela. Salamun alaykum bima sabartum, fa ni'ma uqbat dar. Isso aqui no Surah Al-Ra'd, que os anjos eles falam para os crentes, e os anjos entrarão para junto deles por todas as portas, dando-lhes boas-vindas. Os anjos, isso aqui está no versículo da Surah Al-Ra'd, e falam que a paz esteja convosco, porque foram pacientes. Que excelente a moradia final. Que excelente a moradia final que vocês tiveram por terem paciência e terem essa paz e esse salam dos anjos. Até as pessoas, os crentes entre eles, quando eles entram no paraíso e vê aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou, aquilo que Allah preparou para eles e tal, aí que eles começam a falar da'wahum fiha subhanaka Allahum, eles, onde a sua invocação, a invocação dos crentes será glorificado seja ó Allah. Eles glorificam a Allah por ter colocado eles no paraíso e permitido que eles adorassem a Ele nesse mundo para conseguirem chegar no paraíso. Então eles louvam a Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado seja Allah. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. O nosso cumprimento dentro do paraíso é salam. Quer dizer que as pessoas que falam salam nesse mundo, esse é o cumprimento das pessoas do paraíso. É o cumprimento do nosso pai Adam. É o cumprimento que os anjos nos ensinaram a falar. É o cumprimento que Allah disse, aquilo que esses anjos falarem para você, ó Adam, esse é o cumprimento de você e dos seus descendentes. Então, dentro do paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala fala: وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Onde a sua invocação será glorificada, seja tu, ó Allah, e onde sua saudação será a paz. E o final da sua saudação, todo louvor é somente para Allah, o Senhor dos mundos. Isso significa que essa palavra de paz, essa palavra de saudação, essa palavra que nós não deveremos deixar de maneira alguma, é as-salam. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala disse: Tahiyyatuhum yawma yalqawna. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala fala, quando a gente se encontra com Allah, e o cumprimento deles, quando eles se encontram com Allah, salam. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. E Allah preparou-lhes uma recompensa generosa. O que é a recompensa generosa? É o paraíso. É o preparo de Allah subhanahu wa ta'ala para nós. A recompensa generosa que seria uma recompensa que jamais a pessoa conseguirá imaginar o que Allah prepara para os seus servos. E por isso que se a gente for ver e ligar os versículos uns com os outros, Allah subhanahu wa ta'ala em várias suras ele fala sobre essa preparação. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ
ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يفعلون. Na Surah As-Sajda, isso, na Surah As-Sajda, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala e as pessoas, elas não sabem o que Allah preparou para elas dentro daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala fez para eles serem felizes, que Allah preparou algo que jamais a gente consegue imaginar dentro do paraíso, e ali que nós veremos essa generosidade de Allah subhanahu wa ta'ala depois que a gente entra em paz. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, nos outros versículos ele fala, no versículo 45, Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnih wa sirajan munira wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira. Esses versículos estão falando sobre o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele. Ya ayyuhan nabi, Ya ayyuhan nabi. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo para quem? Para o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, sobre as qualidades do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aqui nós temos que saber que a vida do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam faz parte da nossa crença. Nós conhecermos o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam e as suas qualidades, e quem ele era, e quem ele é, e como Allah subhanahu wa ta'ala elevou o seu nobre nome, elevou ele. O que Allah subhanahu wa ta'ala falou no Alcorão sobre o profeta Muhammad? O que o profeta Muhammad alayhi salam nos deu de benefícios na nossa vida, de divulgar essa mensagem da melhor forma, dele louvar a Allah subhanahu wa ta'ala e suplicar para Allah subhanahu wa ta'ala e pedir para Allah subhanahu wa ta'ala para que todas essas misericórdias estejam na sua nação. Então o profeta Muhammad alayhi salam na nossa vida, ele faz parte da nossa crença. O amor ao profeta Muhammad alayhi salam faz parte da nossa crença. E por isso que a pessoa tem que amar o profeta Muhammad acima do seu próprio amor, do seu próprio corpo, da sua própria vida. Então por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele cita o profeta Muhammad alayhi salam e cita as suas qualidades para que a gente conheça mais e mais o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele chama o profeta Muhammad, ó profeta, ya ayyuhan nabiyyu, inna, nós, Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a gente fala inna, tem pessoas que falam inna é nós. Nós quem? Deus e quem? Nós falamos que em árabe, isso daqui é nunul azama, né? Isso daqui é a nobreza. Quando uma pessoa ela tem uma nobreza, ela fala nahnu ra'is al-jumhuriyya, nós o presidente da república. Isso é falado, não é? Agora, inna, imagine Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalnaka. Aqui as qualidades, quantas qualidades do profeta Muhammad alayhi salam? Inna arsalnaka, o profeta o que? É o Nabi, o profeta. Arsalnaka é o mensageiro. Shahidan, testemunha. Wa mubashiran, e anunciador de boas novas. Wa nadhiran, admoestador. Wa da'iyan ila Allah bi'idhnih, convocador para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sirajan munira, e como lâmpada brilhante. Olha quantas qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala citou para o profeta Muhammad alayhi salam. Aqui nós vamos falar sobre uma dessas questões. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnak shahidan. Ó profeta, nós vos enviamos como mensageiro. O profeta Muhammad alayhi salam, ele é profeta e mensageiro. Porque a diferença entre um profeta e um mensageiro não é todo profeta é mensageiro e todo mensageiro é profeta. O profeta é aquele que vem com as leis do profeta anterior a ele, ou o mensageiro anterior a ele. O mensageiro, ele vem com uma mensagem nova. E o profeta Muhammad alayhi salam, ele veio para resumir todas as mensagens anteriores a ele, sobre as leis que o ser humano necessita nessa vida e na outra vida. E ele é um mensageiro porque ele veio com uma nova mensagem. Então o profeta Muhammad é um profeta e é um mensageiro. Shahidan. O que é shahidan? Ele é testemunha. O profeta Muhammad alayhi salam, ele é testemunha. Testemunha de quê? O profeta Muhammad alayhi salam, ele é testemunha sobre várias questões. A primeira coisa, wa shahidun ala wahdaniyati Allah azza wa jalla. Shahid, ele é testemunha do que Allah subhanahu wa ta'ala é o único na adoração, é o único na criação. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa hu. Allah subhanahu wa ta'ala diz que Allah, os anjos e aqueles que têm o conhecimento, dentre eles os profetas, testemunham que Deus é único. Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa.
Então, o profeta Muhammad a.s. ele testemunha que não há outra divindade além de Allah, e ele veio com essa mensagem das pessoas testemunharem que não há outra divindade além de Allah. E ele é testemunha também, shahidun ala an-nasi fil balagh. Ele é testemunha sobre as pessoas do que ele divulgou a mensagem de Allah da melhor forma. E que não deixou nada que os seres humanos precisassem, a não ser que ele anunciou. E por isso que no Hajj, que o profeta Muhammad a.s. ele fez, Hajjat al-Wada', ele falava para as pessoas sobre as regras no seu sermão, e ele disse: Allahumma hal ballaght, eu divulguei. Aí as pessoas diziam: Na'am, qad ballaght. Aí ele dizia: Allahumma fashhad, ó Deus, o Senhor é testemunha do que eu divulguei. Os companheiros todos falavam o quê? Que o Senhor divulgou. Por isso, quando nós vamos cumprimentar o profeta Muhammad a.s., as pessoas falam: o que nós falamos quando a gente cumprimenta o profeta Muhammad a.s., quando as pessoas chegam perto do túmulo do profeta Muhammad a.s.? O que vocês falam ali? Assalamu alayka ya Rasulallah. Tem uma súplica que a gente fala ali: Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção estejam com você, ao mensageiro de Allah. Nushhidullah, nós testemunhamos perante Allah, annaka qad ballaghta ar-risala, que o Senhor divulgou a mensagem. Wa addayta al-amana, e o Senhor deu a confiança da maneira correta. Se nós falamos ali no cumprimento, né? Tem o Hudhayfa ibn al-Yaman, no hadith que está no Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, o hadith verídico, ele falou: Qama an-Nabi sallallahu alaihi fina. O profeta Muhammad a.s., certo dia, ele levantou de manhã no Mimbar, ajuntando todas as pessoas de Medina, os companheiros. Qama fina maqaman, quer dizer que ele levantou ali e começou a falar. Até tem no outro hadith, não desse hadith, no outro hadith, que depois da oração do Fajr, ele fez um sermão que prolongou até o Dhuhr. Ele desceu, fizeram Adhan o Dhuhr, e eles rezaram o Dhuhr, e o profeta subiu novamente no Mimbar, e ele continuou o seu sermão até o Asr. Depois ele parou, levantaram para rezar o Asr, e complementou o seu sermão até antes do Maghrib. E ele disse: não continua do mundo de vocês em relação ao dia do juízo final, a não ser isso que continua desse dia até o Maghrib. Aí os Sahaba, eles falaram, nesse sermão, o profeta Muhammad a.s., como aqui Hudhayfa ibn al-Yaman, ele disse: ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. O profeta Muhammad a.s., o Hudhayfa, ele está dizendo aqui que ele levantou naquele dia e ele não deixou nada que irá acontecer até o dia do juízo final, a não ser que não citou para nós em detalhes, desde aquele momento que ele estava parado até o dia do juízo final. Ele citou todos os fatos e acontecimentos que iriam acontecer. Aí o Hudhayfa, ele disse: tem pessoas que decoraram e tem pessoas que esqueceram, entre eles. Por isso que se você pegar os hadith do Hudhayfa e vários companheiros, você vai ver bastante coisa que está acontecendo hoje, que aconteceu, que vai acontecer. O profeta Muhammad a.s., ele citou. Por isso que o Abu Huraira, o que ele dizia? Abu Huraira, ele dizia para as pessoas que iam conquistar os locais, ele falava: conquistem no norte ou no sul, ou no oeste ou no nordeste ou tal, qualquer lugar que vocês forem. O profeta Muhammad a.s. já nos falou sobre isso e sobre essas conquistas. Inshallah, a gente termina na aula que vem, porque a gente começaram a reza, e depois da aula, inshallah, nós teremos algumas perguntas, se vocês tiverem, para a gente encerrar, inshallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.